Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. A Champions League mudou bastante o formato. E aí, você já está por dentro do novo regulamento? É muito importante a gente saber onde está pisando, ou seja, cada competição tem o seu formato, o seu regulamento, o seu contexto e etc. Então você precisa se capacitar e estudar para acompanhar as ligas da maneira correta. Eu vejo muita gente no Brasil confundindo o regulamento da Série A, B, C, D, achando que é a mesma coisa até hoje. E não é. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo bem bacana aqui para vocês explicando as mudanças que ocorreram na Champions League. Realmente foi algo um pouco confuso no início, demorou um pouco para eu entender. Até na hora do sorteio eu achei bem esquisito, mas agora está tudo dominado e nada melhor do que compartilhar aqui com vocês, pois assim, sem dúvida, muitos vão começar a operar de forma mais tranquila, sem dificuldade e sem nenhum tipo de receio, pois vão entender o contexto envolvido em cada uma das partidas. Antes da gente começar aqui a explicação mais a fundo com Excel e tudo mais, com aquela rabisqueira na tela que vocês tanto gostam, eu gostaria de agradecer todos vocês que vêm fortalecendo o canal. Afinal, estamos aí rumo aos 200 mil inscritos, então é como se fosse duas dessa nossa plaquinha de 100 mil. Então, muito obrigado por cada um aí que curte, comenta, compartilha e, claro, se inscreve também. Vou fazer um pequeno corte e a gente segue aqui então com a tela compartilhada. Bora nós então, eu vou ficar quietinho no cantinho da tela aqui para não te atrapalhar, então vamos focar na explicação, porque a cara do Tevo é o de menos que a gente tem aqui para o episódio, beleza? Bom, eu peguei o Excel aqui, que a gente utiliza bastante para rabiscar e etc, e acredito que vai facilitar bastante a sua vida aí, tá? Então, como eu disse, muita gente ainda confunde o regulamento da Série A, Série B, Série C, Série D, tá? Então, vou fazer aqui um pequeno rabisco, que vai ser o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Então, no Brasil, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem 20 equipes, né? Vamos pegar aqui A, B e C, porque a Série D tem um regulamento completamente diferente. E eu já fiz um Drops explicando certinho isso. Aqui é só para localizar muita gente, porque a Série C especificamente vai ser base da nossa explicação em relação à Champions League. Pois é. Então aqui, ó, vamos colocar assim, ó, 20 equipes, beleza? Em cada uma das competições aqui. A gente pode até colocar cores diferentes aqui só para facilitar o teu entendimento. Então vamos pôr aqui amarelo, azul, vamos pôr aqui vermelho e beleza, tá? Então fazer aqui a formataçãozinha e beleza. Então a gente tem aqui, ó, 20 equipes na Série A, 20 equipes na Série C, 20 equipes na Série B, né? Enfim, tudo certinho aqui. Bom, na Série A, o que acontece em relação a regulamento, né? A gente faz um corte aqui embaixo, né? E a gente vê que os 4 últimos, né, são rebaixados. Beleza, certo. E aqui em cima a gente tem aquele confronto de quem vai para Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, etc. Mas não é o caso. Eu devo fazer um corte aqui também, ó, em cima do 5º colocado. E aí você percebe que da Série A para a Série B a gente tem uma diferença. Obviamente porque da Série A ninguém vai subir para outra coisa aqui. Mas da Série B sobe para a Série A. Claro, porque da Série A cai também 4 para a Série B. Né? Então a gente já vê o regulamento da Série A, Série B, coisas diferentes, né? Porque você pega nas últimas rodadas ali jogos na Série B envolvendo o 6º, 7º, às vezes o 8º colocado aqui e acaba sendo aí jogos interessantes, porque são equipes buscando essa 4ª colocação para conseguir o acesso até a Série A. Né? Então é uma coisa que nas últimas rodadas da Série A já não vê assim tanto ímpeto, principalmente quando a equipe já está garantida numa Libertadores e etc. Tá? Na Série C, a coisa já muda completamente. Como assim, Tevo? Porque caem 4 da Série B e sobem 4 da Série C. Então, é o mesmo regulamento da B? Não, a Série C é completamente diferente
e um dos tipos aí de regulamento que eu mais gosto. Eu falo isso desde a inauguração do canal, em 6 de janeiro de 2021. Então, na Série C, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, na Série A, ida e volta, então 38 rodadas, todo mundo jogando contra todo mundo. Série B também, mesma coisa. E na Série C a coisa muda. A gente tem aqui 19 rodadas, beleza? E aí já parte para outro formato da competição. Ou seja, depois dessas 19 rodadas, apenas 8 equipes acabam passando, certo? Então a gente vê aqui 4 e mais 4. Vou colocar até uma cor mais escura aqui. Aqui no meio foi o corte que a gente fez. Vou tirar esse corte aqui para não confundir a gente, tá? Então na Série C, você tem lá 19 rodadas. Chega um momento que os 8 melhores avançam. Os 4 piores caem. E o meio aqui não faz nada. Então o que acontece com esse bolinho aqui desses 8 melhores, né? Então a gente vai ver uma classificação que vai ser o seguinte: vão ser montados aí 2 grupos, né, com essas 8 equipes. E a gente vai ver assim, ó, 1, 4, 5 e 8, né? Primeiro, quarto, quinto e oitavo. E o outro grupo, segundo, terceiro, sexto e sétimo, beleza? E aí, o que eles vão fazer? Vão disputar os jogos de ida e volta entre eles, beleza? Os 2 melhores de cada grupo vão ser os 4 que subirão para a Série B, e os 2 melhores de cada grupo, ou seja, os cabeça ali, eles vão fazer final, ida e volta, né? Então, competição assim, que metade é pontos corridos, depois a coisa vira formato de Copa, assim que eu gosto de falar, que fica muito simples de entender, né? Então é bem interessante isso, ou seja, começa como pontos corridos, depois vira grupo. Desse grupo não vai ter chaveamento, vai ter os 2 melhores de cada grupo avançando, mas aí tem um chaveamentozinho, ou seja, uma final ali, só para ver quem é que leva realmente o título da competição, tá? Então isso é muito bacana de compreender, porque para a gente analisar então a nova Champions League, vocês vão ver que se assemelha um pouco em relação a isso aqui, tá? Agora a gente vai partir então para falar especificamente da Champions League. Se você for no Google e pesquisar assim, tabela Champions League, você vai ver que está desse jeito, né? E realmente é muito estranho, muito diferente em relação ao que era, ao que o pessoal estava bem acostumado já. Então a gente vem aqui na temporada 23-24 e vê esse monte de grupos aqui, né? Na verdade são 8 grupos, com 4 equipes cada aqui. Então voltando aqui, 2024-2025, o que mudou? Mudou completamente o formato, né? Mas ficou muito interessante. E eu parei para estudar um pouco sobre como foi feito então esse sorteio, que dessa vez precisou até de computadores, né? Ao invés do pessoal pegar bolinha, papelzinho e etc. Porque realmente foi uma mudança bem drástica, né? Então aqui, pessoal, a gente vai continuar usando um pouquinho do Excel, porque fica mais fácil para eu explicar aí, depois a gente volta para o Google ali para vocês verem assim algumas das vantagens que teremos com esse novo formato, tá? Então antes a gente tinha lá do grupo A até o grupo H, então 4 equipes. Então eu vou fazer assim, ó, A, B, C, D, F, G, H, e vou pintar aqui de amarelo, por exemplo, tá? Então beleza, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 vezes 8, então antes a gente tinha 32 equipes, certo? A gente tinha os 2 melhores de cada grupo avançando, né, para o chaveamento, tranquilo de entender, então avançava 16, começava oitavas de final, quarta, semi, etc. Normal. E a gente tinha o terceiro colocado aqui indo brigar lá na Europa League ainda, né? Então, basicamente era isso. Mas o que estava acontecendo nesse tipo de formato aqui, onde já estava bem simples de entender até o ano passado, até a última edição, e agora eu comecei a entender um pouco do que vai virar. Teoricamente, a ideia é essa, né? Não dá pra gente ter essa previsão. O que acontecia antes, nesse tipo de formato, pessoal, era que, como a gente tinha 6 rodadas, então todos contra todos aqui, normalmente na última rodada, às vezes até na penúltima, tinha muito jogo porcaria. Principalmente quando caía um
Real Madrid, um Manchester City, etc., ele já estava assim, classificado com muita antecedência. Então eram jogos assim que, pensando na competição como business, né, como negócio, como entretenimento, tinham jogos ali que era bem ruinzinho de assistir, a equipe nem levava aquele elenco que todos esperavam assistir, etc. E isso pensando como negócio, então como show, como entretenimento, estava ficando bem chato. E eu acredito que essa foi uma das causas aí para esse novo regulamento surgir, então. E aí o que eles fizeram? Falou assim, bom, vamos tirar esse negócio então de 32 equipes, 6 rodadas, né? 2 passavam, um ia para a Europa League e tal, e um dizia adeus aqui. E ok, vamos mudar esse negócio. Perdão. Primeira mudança que eles resolveram fazer aqui. Colocar então 36 equipes, né? Então assim, como colocar 36 equipes nessa competição? Teve. Você tinha 32 mais 4, era só criar então mais um grupo aqui com 4 equipes, né? Não porque no chaveamento isso não ia dar certo, né? Ia virar uma bagunça total. Então o que eles fizeram? Vou apagar tudo aqui agora para a gente trocar essa ideia. Bom, a gente tem então agora 36 equipes, não teremos mais 6 rodadas, mas sim 8 rodadas, e vocês vão entender o porquê. Mas para puxar um pouquinho como foi o sorteio e etc., que eu achei bem interessante, o que eles fizeram? Eles tiveram assim, 4 potes de 9 equipes. Né? Então, obviamente, 4 vezes 9, 36. E aí chegou onde eles queriam na quantidade de equipes. Legal, né? Cada pote aqui, basicamente, eles foram divididos pelo que a gente chama de coeficiente, como se tivesse o ranking da FIFA, o ranking ou coeficiente, a relevância lá na UEFA, beleza? Então, os potinhos todos separados aí, 4 de 9 equipes, né? Cada equipe aqui, isso eu achei muito legal, que é assim, cada equipe enfrenta 2 do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Ou seja, acaba fazendo essa mistura. Então não fica somente naquele pote o sorteio nem nada. Então todos vão pegar 2 de cada um ali. 2 do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Legal. Não tem fase de grupos, que nem era a tradição da Champions League, não tem mais isso aí. Então por que a tabela está daquele jeito esquisito, né? Dessa maneira aqui, e para onde que vai chegar tudo isso aqui? Né? Fica realmente bem confuso de entender. Então eu trouxe aqui o Brasileirão porque o Série A e Série B é aquela coisa, né? 19 ida, 19 volta, 38 rodada, quem ganhar ganhou ali. Enfim, cartilha dos pontos corridos. E a Série C tem aquela coisa que eu mostrei para vocês ali de começa com pontos corridos e depois vira grupo, vira chaveamento, vira Copa, vira outra questão ali que tende aos jogos pegar fogo, né? O contexto tende a ficar mais interessante, né? E aí eu reparei durante o sorteio, etc., algumas coisas que eu achei curioso, né? Por exemplo, né? O sorteio ele não foi totalmente aleatório. Então teve essa coisa do coeficiente. Legal, para ficar aí 4 potes equilibrados e aí dentro das 9 equipes muito boas, equipes muito ruins, e tudo bem. Por isso que pega 2 de cada pote, né, para fazer esses confrontos aí. Então 8 rodadas e não mais 6, né? E aí olha que bacana isso, ó. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou traçar aqui, vou pintar da linha 1 até a linha 36, beleza? Só para explicar para vocês aqui, ó. Então a gente vai ter a tabela assim, ó, do 1 ao 36, beleza, né? 36 equipes, ok. Olha que legal isso. Serão então 8 rodadas, beleza? Então cada equipe vai enfrentar 2 equipes do pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, legal. Vai chegar um momento ali, depois dessas 8 rodadas, que vamos pegar aqui os 8 primeiros. Olha a semelhança com a Série C, hein? Olha a semelhança. Os 8 primeiros, eles vão avançar
para as oitavas de final. Então as oitavas de final são formadas como? Com 16 equipes, né? E vem fazendo aquele, né? Vai reduzindo ali o chaveamento. Então esses 8 aqui já estão garantidos, beleza? Não tem segredo nenhum aqui. Agora, quem que vai fechar o outro lado do chaveamento, que você vai precisar ali de mais 8 equipes, né? Da onde que virão essas outras 8 equipes para fazer isso aí? Então vai ter a competição, né? Vai seguir para do 9º até o 24º colocado aqui. Olha que legal isso, né? Do 9º até o 24º, eu vou colocar de outra cor aqui para ficar fácil de você entender. E aí, aqui é que o bicho vai pegar. Ou seja, se 8 se classificaram direto e 9 do 9º ao 24º, eles vão ter que brigar aqui. O que eles vão fazer? Vão fazer jogos de ida e volta e 8 vencedores, né, os 8 melhores desses jogos de ida e volta aqui, né, eles vão avançar para fechar esse outro chaveamento aqui, esse outro lado da chave, né? Então isso aqui é muito legal pelo seguinte, com toda essa divisão, se a gente tem 8 rodadas, vão ser 4 jogos em casa, 4 jogos fora para todos. E isso foi feito, né, foi sorteado no sábado passado, ali foi definido pela UEFA, e teve várias coisas ali durante o sorteio também que eu achei bem justo, bem assim, bem interessante, que os caras foram bem a fundo para definir isso, né? E aqui só complementando, né, daqui para baixo não vira nada, obviamente, né? Então as equipes vão brigar muito para ficar em um primeiro momento até o 8º lugar, né, fazer dentro das 8 melhores campanhas, e no segundo momento, né, as equipes vão pensar em ficar pelo menos até 23º, 24º aqui, para continuar e brigar e continuar na competição depois, quando definir os 8 melhores aqui em relação a esses 16 que farão essa segunda etapa, essa segunda fase aqui, vamos chamar assim, né? Então, assim, que nem eu disse, né? Mudou porque antes tinha jogos aí que não virava nada ali na fase de grupos, né? O último, penúltimo jogo tinha muita porcaria, né? Jogo já resolvido e tal. Isso não é interessante para a competição como negócio, né? Pensando em quem vai assistir, etc. também, né? Clubes do mesmo país, eles não se enfrentam, isso foi definido antes, tá? Nessa fase de liga, tá? Ou seja, nessa fase aqui que a gente está vendo com a mudança. Então é legal porque assim, se for para o bicho pegar entre as próprias nações aí, vai ser lá na frente, mas não nessa fase de liga, não na fase dos pontos corridos, né? E um clube também ele não vai enfrentar 2 da mesma nacionalidade. Então foi tudo muito bem definido assim para começar a acontecer o quê? Jogos muito disputados, jogos muito grandes desde o começo da competição, né? E eu falei assim, será que isso vai dar certo mesmo, cara? Será? E aí com isso eu acabei vendo aqui que saiu depois que foi definido. Olha só, vou pegar aqui as partidas dessa nova Champions League aí. Aqui são os jogos passados ainda, né? E olha só, rodada 1. A gente vê aqui, beleza, Real Madrid contra o Stuttgart, Bayern e Dinamo, Milan e Liverpool. Ó, já tem um jogão assim. Primeira rodada da Champions já tem aqui um Milan e Liverpool. Olha isso, né? E a gente vai vendo aqui, vai passando, por exemplo, Manchester City e Inter na primeira rodada. Então assim, pô, Teve, é um jogão, mas eles não estão num chaveamento, não tá ali num mata-mata nem nada. Pois é. Mas lembra que todos vão querer fazer aí as melhores campanhas para ficar no top 8, para avançar diretão? Então, assim, tende a ser jogão da mesma maneira, né? Então, aqui no caso, ó, o City jogando em casa. Aqui no caso, o Milan jogando em casa. Vamos ver mais jogos aqui. Então, assim, Atlético de Madrid e a RB Leipzig. Beleza, jogão também. Vamos passando aqui agora a rodada 2. Olha só os jogos que vão ter nesse começo de Champions, um negócio louco, assim, sensacional. Claro que vão ter jogos que, obviamente, tem equipes mais inferiores, enfim. Mas, por exemplo, aqui ó, um Benfica e Atlético de Madrid, legal pra caramba também. E a gente vai avançando e olha isso, Real Madrid e Borussia na terceira rodada
o Real Madrid jogando em casa. Olha isso, né? Então, assim, tem muitos jogos que a gente, assim, só veria, por exemplo, o Real Madrid e Milan. Vamos passar mais alguns aqui, porque é legal pra caramba de ver isso, né? Bayern e Benfica, Inter e Arsenal. Vamos ver na quinta rodada aqui. Bayern e PSG na quinta rodada. Então, assim, jogos que a gente só poderia ver num chaveamento, etc. E olha lá, né, antigamente. Ó, Liverpool e Real Madrid. Olha isso, meu. Então, assim, é uma coisa que a gente olha no primeiro momento e fala, pontos corridos, e esse formatinho não vai virar nada. Pelo contrário, né? Pô, que nem eu falei, os caras não fariam algo para estragar, só faz para melhorar, obviamente, né? Então, um regulamento que eu achava interessante, que já era o da Série C, assim ficou mais legal ainda. Então é como se na Série C a gente, ao invés de pegar só os 8, os que vêm abaixo ali do 9º até lá embaixo, põe para brigar também. Né? Só que seria, obviamente, uma quantidade menor, porque a quantidade de equipes da Champions é muito maior do que uma Série C. Mas essa coisa de começar com pontos corridos e obrigar as equipes a querer se classificar direto, tende a ser jogão da mesma maneira que um chaveamento, entende? Então aqui, ó, Borussia e Barcelona, Juventus e Manchester City. Olha isso, meu. Na rodada 7, que a gente tem aqui? Benfica e Barcelona. Que mais aqui? PSG e City. Real Madrid e Salzburgo. PSV e Liverpool. Não, sensacional. Eu fiquei de cara. Ó, Barcelona e Atalanta. Que mais? Bom, tem muita coisa para olhar aqui, né? Para quem quiser, é só pesquisar no próprio Google, né? No Google foi bom, hein? No Google, Liga dos Campeões da UEFA, ou pesquisa jogos da Liga dos Campeões, enfim, que aparece tudo isso aqui. Então é um negócio assim bem interessante. E o legal é que você, acessando a tabela pelo próprio Google mesmo, independente aí quem não assinar nenhuma plataforma nem nada, você tem a classificação aqui e tem uma corzinha do lado. Então você percebe aqui que em azul, ó, são os 8 primeiros, conforme eu expliquei, que é os que vão querer avançar diretão. E tem em laranja aqui, ó, do 9º ao 24º, que é quem vai ter que fazer então os outros jogos para aí desses 16 passar os outros 8 que avançarão com os 8 que avançaram direto, né? Então assim, tudo que é novo assusta um pouquinho, realmente fica diferente, meio assim de entender e tal, mas no resumão, né, eu quis trazer aqui algumas curiosidades, né, sobre essas equipes não poderem enfrentar equipe da mesma nacionalidade na fase de liga, etc, tal. Mas a grosso modo, olhando de agora para frente, né, o regulamento já foi definido, o sorteio já foi feito, os confrontos aí já foram definidos, já entendeu como é que foi composto, né? Por que foi 2 de cada pote, né? Enfrentando ali as 8 rodadas, etc. Beleza, tudo isso é curiosidade. Agora pensando daqui para frente, muito jogão, né? Desde a primeira rodada, e você vai estar olhando para a tabela sempre assim. A galera, principalmente os mandantes, tentando fazer a lição de casa assim absurdamente, seguindo a cartilha dos pontos corridos, assim que eu ensino no curso Escanteio, né? E quem não conseguir, quem der aquela derrapada, etc., vai ter que fazer de tudo, então, para ficar no outro bolo aí do 9º até o 24º, para que esses 16, então, se enfrentem. Aí os 8 primeiros é que vão avançar junto com os melhores, né? Então, aqui é bem simples, tá? Diferente de ligas que a gente vê, assim, que você olha aí logo de cara, você olha na Liga da Escócia, por exemplo, fala assim, primeiro e segundo vai ser Celtic ou Rangers, depois muda qualquer coisa. Sabe, tem muito isso, né? Mesmo que você vá num campeonato na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, você vai na La Liga e fala, Barcelona, Real Madrid, mais um ou outro aqui, beleza. Quando a gente pega uma quantidade de equipes assim, 36, e falando de Champions League, ou seja, só equipes realmente de alto nível mesmo, fica muito, muito difícil você olhar para os 36 e falar assim, os 8 que vão passar aí, é Bayern, Barcelona, Real Madrid, sabe, não cabem 8, porque você começa a ver aqui alguns times e fala, pô, esse time não é tão pequeno, esse time pode surpreender, esse time pode isso, esse time pode aquilo. E aí, com certeza, a gente vai ver nessa segunda fase, por exemplo, quando a gente tiver do 9º ao 24º, muita equipe gigante que derrapou e não conseguiu se classificar diretamente através dos 8 aqui. Entende? Então, assim, tem muito jogão por vir, muito contexto, acompanhe, né? Então,
quis trazer aqui algumas curiosidades para vocês, uma pequena semelhança em relação à Série C, o porquê que eu gosto tanto desse tipo de regulamento, ao invés de simplesmente pontos corridos de fora a fora, né, de ponta a ponta, onde muitas vezes o campeão se resolve muito antecipadamente e tal. Enfim, mas essa é uma particularidade minha, algo subjetivo. Comenta aí se você gostou do formato novo ou se você preferia o antigo mesmo. Fica muito difícil, claro, antes da competição se iniciar aí, muito em breve. Mas eu gostei bastante e eu jamais mudaria para o formato antigo depois de ver isso aqui, assim, entendendo como funciona, como é que vai andar a coisa daqui para frente. Se fosse pontos corridos diretão, eu ia achar uma porcaria isso aqui, sinceramente. Mas entendendo essa coisa de primeiro top 8 e depois 16 para definir mais 8, para ver quem que vai fazer aí os 16 clubes para fazer as oitavas e aí segue como era antes, show de bola. Eu gostei bastante, então assim, muitos critérios definidos, o tal do sorteio. Então acessa aí, vê as partidas, vê quem que joga em casa, vê quem que joga fora, tudo isso foi definido pelo sistema deles lá. Então, bem legal mesmo. Espero que tenham gostado, hein? Que Deus abençoe sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações na nova Champions aí de cada um de vocês também. Beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.